Muito bom dia, bem-vindos todos. Quase 25 anos depois da criação do SFI, do Sistema de Financiamento Imobiliário, e do CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, um mecanismo fundamental desse sistema, a securitização imobiliária parece não ter deslanchado. Por um lado, ela parece bastante associada ao crédito corporativo, enquanto o financiamento imobiliário residencial ainda se mostra bastante dependente das fontes bancárias, principalmente. Então, acho que como aprofundar a ligação entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário parece ser a grande questão atual da securitização imobiliária. Eu começo agora com a apresentação dos nossos participantes, pela CEO da RBSEC, Flávia Palácios. Estamos também Ricardo Stuber, sócio do Caliá Advogados. Nosso terceiro participante é o Gustavo Pimentel, diretor executivo da Citaú. E, por fim, temos Luiz Fernando Figueiredo, CEO da Moa Capital. Fecha o nosso quarteto de painelistas. E eu começo aqui a pergunta... qual é o estágio atual da relação, da integração entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário? Em qual estágio essa conexão se encontra? Você está no módulo diferente. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar com vocês. Agora sim. Assim, é um dos assuntos assim, mais interessantes que eu acho nos últimos tempos é entender, essa relação entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais. O brasileiro adora tijolo, todos nós adoramos ter... Poder ter uma casa, um apartamento, quer dizer, é uma cultura brasileira, Só que a história do nosso país é uma história que não existe crédito. Então, todo mundo fez um esforço na sua vida enorme para comprar a casa do jeito que era possível, meio à vista, com algum financiamento sempre subsidiado. No final, o que a gente tem, quando a gente olha assim pela janela, a gente vê uma série de imóveis residenciais ou comerciais, todos são quitados. As pessoas são donas. Se tivesse em Nova York, se viria um monte de prédios e etc. Só que aquilo lá era tudo dívida. Lá é tudo dívida. Por quê? Porque o mercado é completamente diferente. Então, as pessoas, elas sempre quando elas compram financiado das mais variadas formas, mas então é uma outra relação que o indivíduo tem com o seu imóvel. Quer dizer, até por ser uma compra quase à vista, ou que eu vou quitar o meu imóvel, eu tenho uma relação com ele quase que para uma vida, Quando você compra um imóvel financiado e você tem tantas facilidades como você tem nos Estados Unidos, você melhorou um pouquinho de vida, você já vai lá e muda para um imóvel um pouco melhor. Você tem uma flexibilidade na sua vida muito maior. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que, no Brasil, essa realidade que a gente vê lá, devagarzinho começa a aparecer. Por quê? Bom, o primeiro ponto é que, finalmente, o Brasil passou a ter, de uma forma sustentável, um juro real mais baixo. Os economistas vão oscilar um pouco, mas eles vão te dizer que o juro real de equilíbrio está entre 2,5% a 3,5%. Eu sou talvez mais para os 2,5%, mas não importa. Esse range de números, ele viabiliza o financiamento imobiliário de longo prazo. Ele viabiliza a gente pensar em ter uma alavancagem de longo prazo, como é o caso do setor imobiliário. Então, o que nós tínhamos até algum tempo atrás? Um juro muito elevado,
que inviabiliza a maioria dos projetos imobiliários. Por outro lado, dinheiro subsidiado, né, via poupança, que a gente já conhece e tal, 100%, 90% dominado por grandes instituições, principalmente a Caixa Econômica. Na medida, então, que o juro for caindo, isso tem menos a ver com o ambiente de crescimento, mas sim criar condições a você ter uma alavancagem em longo prazo, né? Então, o que é importante é você ter funding mais barato. Então, na medida em que o juro foi ficando mais baixo, e ele foi ficando mais baixo meio que para valer, não naquela época da Dilma, que todo mundo sabia que lá era uma certa fantasia, o que acabou acontecendo é que as pessoas físicas, principalmente, mas as pessoas em geral no Brasil, que ficavam com seu dinheiro no curto prazo, porque por que eu vou ter dinheiro por mais longo prazo se o juro é muito alto e eu não corro risco nenhum com liquidez diária? Então, existia um incentivo muito forte a ficar no curto prazo sem risco. Só que quando o juro cai do jeito que cai, de maneira sustentável, o rentista fala, opa, a minha renda real já não é a mesma, não dá mais para eu viver. Vou ter que começar a correr risco. E daí você entra neste processo que já temos alguns anos de vida, ainda está no início, mas já temos alguns anos de vida, onde não só private, mas o affluent, né, que é personalité, essa faixa que está entre o private e o varejo, e o próprio varejo começam a ter acesso a investir em ativos de risco e ativos com um prazo mais longo. Então, ou seja, a base dessa taxa de juros, claro que antes disso nós tivemos alienação fiduciária, uma série de coisas, né, que fizeram com que o crédito ficasse mais seguro, mais um negócio mais razoável, né, menos aventureiro, né? Mas então isso acabou gerando um volume crescente, e isso tem muito para acontecer ainda, de um dinheiro que não era disponível. Ele estava, vamos dizer, ali firme e forte no CDI de curto prazo, e que está sendo espalhado para ativos de risco geral, incluindo ativos imobiliários. Esse dinheiro está indo através de que tipo de instrumentos, né? No Brasil se criou, e eu acho bacana, eu, embora bem novo, né? Sou muito novo, mas eu estou desde o início aí do desenvolvimento da indústria de fundos, foi se criando ao longo do tempo, a partir dos anos 80, 90, uma cultura a se investir em fundos no Brasil, diferente até do que outros lugares do mundo, aqui no Brasil. Por quê? Porque sempre foram... no início tinha um benefício fiscal, né? Então você tinha... Eram os fundos de commodities, tinha um benefício fiscal vis-à-vis CDBs e outros ativos, mas com o tempo que foi acontecendo foi que esses produtos eles são tão bem feitos, transparentes, com liquidez, que as pessoas foram achando melhor. Eu sozinho vou comprar um CDB, vão me pagar uma taxa desse tamanhozinho, a não ser poupança, essas coisas. Mas num fundo não, é um condomínio cheio de gente, então eu vou receber uma remuneração melhor. Isso foi criando essa cultura dos locais, né? A forma de investir é sempre através de fundo. Depois acabou tendo aquele benefício de fundo exclusivo. Então, uma série de coisas acabaram levando aqui mais e mais, quando você está desenvolvendo novos ativos, você acaba investindo nesses ativos a partir de fundos. Por isso que a indústria de fundos é uma indústria, para um país emergente, enorme, uma indústria de quase 7 trilhões de reais. Olha, outros países emergentes, não tem nenhum que tenha uma indústria desse tamanho. Um gigante como a China, mas fora... Desculpa interromper, mas acho que você trouxe muitas questões aqui para o painel. Eu acho que vale a pena a gente chamar a Flávia para dar
uma pincelada a respeito do tamanho desse mercado de financiamento, né, imobiliário via CRI, para aí depois a gente entrar um pouco nos fundos. Então, Flávio, acho que a ARB é uma das principais securitizadoras do mercado. Então, só no mercado de CRI, hoje, a gente tem, de janeiro a agosto de 2020, a gente já tem aí bilhões emitidos. Provavelmente, em 2021, a gente vai ter um novo recorde nesse mercado. Eu queria que você falasse um pouco, na perspectiva, né, da ARB, qual é talvez o montante emitido pela sua securitizadora, mas principalmente um pouco da composição desses CRIs que estão vindo ao mercado de ARB. Vamos lá. Obrigada, Alfredo. Primeiro, agradecer aí a todos que estão nos ouvindo agora, agradecer ao Kibar pelo convite. Acho que aqui, Alfredo, eu vou tentar conectar a sua pergunta aqui bem com o tema e com o propósito aqui do painel, que a gente está aqui para falar da securitização residencial, né? Assim, que era o propósito. A gente sempre fala isso, olha, quando a lei nasceu, claramente existia um propósito na lei de financiar a habitação no Brasil via mercado de capitais, e eu diria que demorou quase 20 anos para que a gente conseguisse olhar e falar, opa, finalmente esse mercado financia de alguma forma, e talvez de uma forma diferente daquilo que foi pensado lá atrás, mas financia a habitação. Acho que um pouco do que o Luiz Fernando falou, até sobre a questão cultural e a relação cultural do brasileiro com o imóvel, talvez tenha tido um pouco de impacto nisso, mas acho que o próprio desenvolvimento do mercado foi importante. O mercado de securitização via CRI, ele começou majoritariamente via operações corporativas, então eram grandes empresas acessando o mercado de securitização via CRI. Esse processo foi um processo, ao meu ver, importante para uma questão educacional do investidor, né? Entender o que é um CRI, o que é um regime fiduciário, como isso funciona. E agora, finalmente, talvez aqui de uns 2, 3 anos para cá, a gente começa a ver o mercado residencial, de fato, aparecendo mais dentro dessas operações de CRI. O volume talvez ainda seja muito pouco expressivo, mas assim, um dado interessante, assim, a gente na RBSEC, se eu pegar aqui os últimos 12 meses, mais de 50% do número de operações que a gente fez de CRI são voltadas para captação no mercado residencial. E aqui eu incluo incorporadoras, loteadoras, fintechs, incluo toda a cadeia do financiamento imobiliário, né? Financiamento à aquisição de terreno, financiamento à construção, securitização de recebíveis, o home equity, que está de fato ganhando um pouco mais de tração aqui no mercado. Então, ainda em volume talvez muito pouco expressivo, a gente tem operações muito pequenas, né, hoje nesse mercado residencial. Muitas vezes você faz o financiamento, a aquisição de um terreno para uma incorporação imobiliária de 10, 15 milhões. As fintechs estão começando com operações de volumes pequenos, mas em termos quantitativos, em quantidade de operações, eu espero que a gente termine 2021 com esse índice que eu estou te falando dos últimos 12 meses, talvez até aumentado. Quem sabe a gente termine 2021 tendo mais de 50% das operações, do número de operações ali voltadas para o segmento residencial. E, enfim, o aumento do volume talvez seja a consequência disso, né? Os investidores mais familiarizados, os tomadores também mais inseridos nesse processo, talvez a dinâmica de maiores volumes seja um pouco de consequência. Então, Ricardo, aproveitando um pouco do gancho que a Flávia já deu, se a gente for tomar como parâmetro, né, o mercado americano, muito dominado, né, pela securitização de crédito pulverizado, devido, né, por pessoas físicas, né, financiando, ou seja, a aquisição de imóveis residenciais por pessoas físicas. Acho que no Brasil talvez a gente tenha encontrado uma forma um pouco diferente de financiar o segmento imobiliário residencial. Então, podem existir também muitos casos em que, embora o lastro talvez seja concentrado ou seja até mesmo uma debênture, nas garantias você tem algum tipo de vínculo
com esses recebíveis um pouco mais pulverizados. Então, é uma forma que o mercado talvez tenha encontrado de financiar a residência, mas é um pouco diferente do parâmetro americano. Você concorda com essa afirmação? Concordo, Alfredo. Boa tarde. Bom, já quase boa tarde, né? Daqui a 10 minutos vai ser boa tarde. Mas boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu concordo. Acho que no mercado americano, se a gente olhar como surgiu a securitização, ela surgiu daquele método tradicional, né? Então, tinham ali já os créditos pulverizados, aquilo era cedido e você securitizava aqueles créditos. Aqui no Brasil, ela não surgiu desse começo, dessa maneira, né? Como a Flávia já falou, no começo a gente tinha muito mais operações corporativas, uma cessão de um lastro de locação, BTS, outras maneiras de estruturar operações de securitização. Mas, de uns tempos para cá, eu concordo que o mercado residencial está avançando bastante. E quando a gente olha a estrutura da operação como um todo, a gente não está tendo aquelas operações 100% pulverizadas, mas a gente vê que o mecanismo de garantias que está sendo usado nas operações está efetivamente sendo utilizado para pagar aquela operação. Então, você não tem mais um CRI puramente corporativo, ali aquele CRI Venture que a gente viu bastante quando o entendimento da CVM passou a considerar a destinação de recursos. Você começa a ter estruturas de operação hoje em dia que você tem ali um cash sweep, né? Então, os recebíveis que entram decorrentes daqueles contratos de todas as pessoas que adquiriram ali aqueles apartamentos, aqueles lotes e tudo mais, acabam entrando na operação. Isso, enfim, aí a gente já viu operações de tudo quanto é jeito, operações que a totalidade dos recebíveis vão ficar lá e vão ser utilizados para quitar a operação. Às vezes, parte desses recebíveis vão quitar a operação e parte vai ser liberado ali para a incorporadora ou para a loteadora, mas você efetivamente está saindo daquele risco 100% corporativo, ainda que você ainda tenha aquele risco, e a gente muitas vezes vê como os CRIs ainda são chamados, eles são chamados ainda pelo nome da incorporadora, da loteadora, mas quando a gente para analisar efetivamente aquele papel, a gente vê que não é mais aquele 100% corporativo. O risco já está pulverizado, o investidor, quando compra aquele papel, está tomando efetivamente um risco de crédito daqueles adquirentes todos. Lógico que a operação tem outras garantias, outros mecanismos, no final das contas, quem tem a obrigação ali de honrar aquele pagamento o tomador, que é a incorporadora, a loteadora, mas você já tem esse risco muito mais pulverizado, né? Então, eu estou de acordo com o que você falou, acho que a Flávia falou também, que a operação de home equity, a gente tinha tido aquela lá atrás, no começo foi um teste, e nos últimos anos ela tinha dado uma parada, né? Mas a gente está vendo ela retomando agora, a gente está vendo outras alternativas de financiamento, e eu diria que a gente está vendo não só para financiamento de empreendimentos de alto nível, como a gente vê bastante de construtoras já conhecidas, mas a gente está começando a ver também a securitização residencial como uma ferramenta social também, atrelado aí aos programas de Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. A gente tem encontrado algumas operações nessa linha também. Então, acho que a gente está avançando, não avançou ainda como deveria e como poderia, mas eu acredito que a gente está avançando, sim. O Brasil é um país de vocação agropecuária, talvez por isso o ESG ele seja bastante associado ao agro, né? Mas a gente vê, tomando mais uma vez como parâmetro, talvez os Estados Unidos, o mercado de securitização lá, a gente percebe que existe todo um mundo relacionado a imobiliário e a ESG,
Não é isso, Gustavo? Ainda estou no bom dia por 5 minutos, então bom dia a todos e todas aí que nos acompanham. É um prazer estar aqui no Luke Bardey pelo segundo ano consecutivo. E sim, Alfredo, no ano passado eu estava no painel agro, falando de ESG, hoje aqui com vocês no painel imobiliário. Eu vou tomar a liberdade aqui de colocar alguns slides, já que eu queria trazer alguns números, né? Então, um pouco do que foi já falado, né? Existem muitas oportunidades aqui para a gente colocar esse rótulo, né, de verde, social, sustentável, ESG, em operações de mercado de capitais e no setor imobiliário particularmente. O mercado brasileiro de operações ESG tem crescido aí de forma exponencial, principalmente nos últimos 3 anos. Nós já ultrapassamos, né, com folga aí, os 100 bilhões de reais em operações com essas características, seja no modelo de uso de recursos, né, ou destinação de recursos para ativos e projetos considerados verdes ou sociais, ou seja, no modelo baseado em metas ESG, onde o uso de recurso é livre, né, pode ser corporativo, mas o emissor ou cedente se compromete a atingir metas ESG, e o atingimento ou não dessas metas podem impactar o spread da operação. Particularmente no setor imobiliário, então dos mais de 100 bi, acho que a gente já está em 120 bi de reais, no setor imobiliário, né, ou operações com uso ou lastro imobiliário, a gente não chegou nem no primeiro bilhão aqui no Brasil, o que mostra que existe uma participação ainda baixa. Aqui as operações que a gente, no banco de dados da Cital, e que vocês tenham o link aqui embaixo para acessar, né, todas as operações brasileiras, são mais de 150, nós identificamos 5 operações que nós entendemos que são meritórias do rótulo aí. Então, de novo, né, tem operações corporativas em sua maioria. A gente falou de residencial, a única que tem essa característica é a operação da vivenda, que nem foi um CRI, na verdade foi uma debênture financeira, mas montado aí com uma característica, né, de risco de crédito parecido, né, porque existe aí uma carteira de clientes, né, pulverizada da vivenda. A gente tem aí alguns CRIs de energia solar, né, geração distribuída, né, cedentes Burger King e Orico Energia. A Vila XP, né, que é a nova sede da XP no interior de São Paulo, construída, né, sob aspectos verdes, né, e alta adicionalidade ambiental, então uma securitização aí no setor comercial. E a FSB Energia, que na verdade é uma empresa do agro, mas que emitiu um CRI, né, então usou aí a lastro imobiliário e se comprometeu com metas ESG. Algo que a gente tem visto aqui na Cital e que existe um pipeline interessante na verdade, as operações de FIIs, né, de fundos imobiliários com rótulos ESG. Eu coloquei aqui apenas 2, porque já foram anunciadas publicamente, que estão em captação. Né, uma para o segmento residencial e um bairro sustentável, que tem distrito de inovação, P&D, também é residencial, enfim, tem todo um conjunto aí de elementos sociais e ambientais, que é o Biotic em Brasília, né? Mas essas são algumas das operações que a gente pode falar. Eu tenho sentido que a questão ESG está mais forte no momento aí no segmento de FIIs, né? Tenho visto menos o pipeline quente aí para CRI, por exemplo. E como é que funciona isso no mundo, né? E aí essa é a diferença e talvez o tamanho da oportunidade com rótulos ESG que a gente não está capturando, né? Então, usos imobiliários são cerca de 25% de todos os green bonds emitidos globalmente, né? De todos os títulos com aspecto verde, né? E se a gente olhar os últimos 2 anos, né, de 2019 a 2020, cada ano teve mais de 70 bi de dólares, né, emitidos com lastros ou usos verdes no setor imobiliário. Aqui a gente tem commercial real estate, tem residential. Aliás, é importante falar que o maior emissor global de green bonds é a Fannie Mae, né, Fannie Mae lá dos Estados Unidos, né, que tem uma carteira imobiliária bastante relevante. Nesse modelo que vocês estavam trazendo aí da experiência americana, né, de pulverizado numa carteira de crédito. Então, a Fannie Mae emite anualmente 15 a 20 bi de dólares
né, em operações com selo verde, com lastro na sua carteira de crédito para retrofit né, ambiental de residências, entre outros tipos de imóveis, mas principalmente retrofit residencial ou né, construção e desenvolvimento de empreendimentos que são verdes e tem aí um índice de eficiência energética, eficiência hídrica, climatização, entre outras coisas, que estão ali alinhadas à tese da economia de baixo carbono. Né? Então, né, a gente aqui no Brasil está no estoque menos de 1% no imobiliário, globalmente é mais de 25%, e aqui eu nem estou colocando os títulos com a característica social. Né? A gente tem, eu diria que se a gente está fazendo 70 bi no mundo de dólares com aspecto verde, no social isso deve estar rodando hoje ali na casa dos 5 bi de dólares, né? E aí a gente tem temas como né, habitação social, entre outros, que acabam encaixando nesse rótulo. E um pouco de como capturar essas oportunidades, né? Acho que o setor no Brasil talvez não tenha despertado para essa oportunidade. Obviamente tem aí aquela questão da oferta e demanda, né? Será que o investidor também está valorizando operações com rótulo ESG? Mas aqui na Cital a gente tem um guia, Não Perca Esse Bonds, né? Que identifica aí potenciais usos de recursos em setores chaves no Brasil, inclusive no imobiliário. Convido todos aí a baixarem o guia para gerarem algumas ideias e teses para essas operações. A Climate Bonds Initiative, que é a organização que tem o maior padrão global de certificação de operações verdes, tem já o seu critério né, para imobiliário, ou buildings, né, edificações, há alguns anos. Então aqui tem um pouco de como eles enxergam, né? O critério da CBA é bastante focado na questão da eficiência ambiental e climática do ativo, mas você pode ter ativos que são novos ou também está fazendo retrofits ou melhoria da performance em termos ambientais e climáticos do ativo. Então eu deixo por aqui para essa abertura, acho que tem muita oportunidade. Estou animado aí de discutir com vocês como que a gente pode evoluir e usar o ESG como oportunidade. Obrigado. Bom, acho que temos várias questões aqui bastante interessantes, né? Aproveitando essa deixa do Gustavo, eu vou perguntar para o Luiz Fernando. Bom, o fundo imobiliário da Mauá tem aproximadamente 40 mil investidores, né? Então, um fundo de CRI. E você percebe nesses investidores alguma demanda por uma variedade de CRI específica, do tipo, o investidor está mais propenso agora, talvez, aos títulos com algum rótulo ESG imobiliário ou pulverizado, ou ele está, nesse primeiro momento, como a Flávia colocou, descobrindo o mercado de CRI, então ele vai, primeiramente, preferir aquilo que ele consegue identificar melhor, que são os CRIs corporativos, com vamos dizer assim, o risco de uma grande empresa ou algo do tipo. Olha, a indústria de fundos imobiliários ainda é uma indústria pequena, né? Só para dar, então, uma ideia dos números. Uhum. Nós estamos falando de uma indústria de 7 trilhões, os fundos de ações são em torno de 700 bilhões, os FIPs, né? Em torno de 400 e poucos bilhões, e os fundos que são fundos imobiliários, 170, na verdade, o último dado é perto de 200 bilhões, 190 e poucos bilhões, dos quais só 30 são fundos de CRI. Então, nós estamos falando assim de um negócio muito pequenininho ainda, né? A minha visão é que vai crescer barbaramente, está crescendo, né? A gente vai ter, o negócio vai ser algumas vezes maior, não vai crescer 20%, 30%, vai ser algumas vezes maior do que é, até, de novo, pela cultura do brasileiro, não só em ter um imóvel, mas também investir, e eu até, pessoalmente, eu acho que a melhor maneira de se investir em imóvel é num fundo, porque o imóvel você depois não consegue vender, né? O fundo você vende a hora que você quiser, né? Então, tem uma série de vantagens, questão tributária, etc. Mas, indo objetivamente para a sua pergunta, o varejo, principalmente, ele está começando só. Então, o que ele está olhando? Claro, ele está olhando se está diversificado, se tem uma relação de LTV
razoável a carteira, né? E se paga um bom dividendo, né? Eu diria que, sim, grosso modo, são essas as principais características que o varejo está olhando hoje. A questão de sustentabilidade, a gente na Mauá tem feito um trabalho grande sobre isso, né? Não só internamente, que a gente está se transformando completamente em sustentável, mas também provendo uma série de produtos para grandes empresas ajudarem suas cadeias, o seu ecossistema a melhorar a sustentabilidade, mas a gente vê, do ponto de vista dos investidores, no Brasil, ainda muito mais à vontade, olha, tal, se tivesse um SGzinho seria legal, mas assim, não é o que a gente gostaria que fosse, mas é um processo, essas coisas são assim mesmo, né? Antigamente, não a menor bola, e no caso do varejo, menos ainda. O caso do varejo é legal, né? Até porque, vamos dizer, realmente as pessoas mais novas, né, elas procuram fazer tudo, se tiver um propósito, né? Então, no final, um fundo que é ESG, ele tem um propósito mais legal do que um fundo normal e tudo, né? Então, eu acho que é uma tendência, sem dúvida, crescente, mas ainda, eu diria que são muito mais essas as razões pelas quais se compram esses fundos. E o que eu posso dizer é que a nossa experiência é uma experiência que a demanda é uma demanda crescente, tá, para esse produto, esse tipo de produto. Bom, Flávio, se a gente tem aqui a gente está analisando um pouco pelo lado da demanda, né, do investidor, mas você percebe que existe um público captador também que tem descoberto o CRI, como até o Luiz Fernando colocou no início, né, na colocação dele, o crédito privado residencial, ele está preso e a gente espera ficar nas mãos da Caixa e de outros grandes bancos por um bom tempo. Mas existem várias outras empresas que atuam no setor imobiliário, você tem, mais recentemente, tem fintechs, tem a própria questão do Home Act também, que é um novo lastro, né, recentemente autorizado pela CVM. Então, tudo isso, de certa forma, tem se conjugado, né, você tem a capacidade de ampliar aí o público que pode, né, se financiar através do RI. Você tem visto uma diferenciação há 5, 10 anos atrás e hoje? Tem sim, Alfredo. Assim, eu vou até separar a resposta em dois pedaços, porque você mencionou dois públicos captadores que eles são distintos na concepção, que, enfim, são as empresas e as empresas imobiliárias das fintechs. Então, eu vou até separar, porque eu vejo esse movimento dos dois lados, mas acredito que a razão seja diferente, tá? Do lado das empresas imobiliárias, e aqui colocando num grande bolo as incorporadoras, as loteadoras, as empresas de empreendimentos, desenvolvimento de empreendimentos imobiliários aí, corporativos também, as próprias empresas que muitas vezes não constroem, mas investem em ativos prontos, né, empresas de properties, de administração de ativo, eu acho que elas têm sim buscado mais a ferramenta do CRI como uma ferramenta de crédito, de acesso ao mercado de capitais, porque talvez o processo esteja ficando um pouco mais simples, um pouco mais claro, né? A bem da verdade é que desde sempre as incorporadoras sabem pegar funding na Caixa Econômica. Então tem um processinho, todo mundo reclama, diz que é chato, diz que é trabalhoso, mas todo mundo sabe como fazer. É um processo que se conhece, você tem previsibilidade de quanto tempo demora, do que precisa e de quais são as condições. E eu acho que essa clareza, ela até hoje ela não existe, tá? Mas eu acho que ela está começando a aparecer um pouco mais quando a gente fala de CRI, quando eu falo de mercado de capitais. Então, muitas vezes, uma primeira operação de CRI para uma empresa, ela é um pouco mais traumática, eu diria, enfim, tem um processo de aprendizado, é diferente do banco, é diferente da Caixa, então
a própria empresa tem uma mobilização interna, talvez, muito particular aqui para poder fazer esse tipo de operação, mas as ferramentas de mercado, as empresas, né, que atuam nesse mercado, e aí falo pela securitizadora, mas falo pela B3, pelos agentes de pagamento, pelas empresas de software, eu acho que estão todos se investindo bastante para que esse processo seja mais fluido. Isso está facilitando com que esse trauma da primeira operação seja cada vez menor, e uma vez feita a primeira, entendi a dinâmica, entendi o processo, via de regra as empresas voltam. Então, eu acho que a barreira, né, a entrada ali, aquela dificuldade de dar o primeiro passo, de fazer a primeira operação, ele está sendo reduzido. E uma vez feita a primeira, eu entendo que o processo tem se mostrado mais fluido, mais rápido, mais transparente, né? Eu acho que as empresas tinham um pouco de dificuldade de falar, opa, eu vou captar via SRI, eu vou ceder meus créditos aqui para repagar, mas eu quero entender o que está acontecendo. Afinal de contas, o cliente, o comprador do apartamento é meu cliente. Então, eu tenho um receio de passar essa carteira para a mão de um terceiro e eu não sei como o meu cliente vai ser tratado. Então, acho que a próprios investimentos em tecnologia estão facilitando aí uma transparência maior do processo para todas as pontas e tem tornado esse acesso de fato mais fácil. Tá? Além de que, e aí voltando para o tema que vocês mencionaram anteriormente, tanto você quanto o Luiz Fernando, dos fundos imobiliários de CRI, talvez eles sejam um dos grandes fomentadores desse acesso mais fácil, tá? Porque quando você tem um gestor qualificado, né, que entende que tem capacidade de analisar ali um projeto imobiliário residencial, por exemplo, a fundo, você facilita muito essa dinâmica. Então, muitas operações de CRI hoje estão sendo feitas destinadas a esse público-alvo, ou seja, gestores de fundo imobiliário de CRI, e que é mais fácil, é um cara que entende, esse cara entende de tijolo, esse cara visita a obra, esse cara sabe quais são os issues de um processo, ele sabe o que ele precisa pedir. Então, é mais fácil a comunicação, né? Antes, quando a gente só tentava vender para a pessoa física no varejo, era complicadíssimo, porque a pessoa física, ela não entende do detalhe, ela não sabe avaliar, ela não sabe criticar. Então, na ponta das empresas está melhorando muito, eu acho que é uma melhoria dos agentes e a mudança do público investidor para os fundos de CRI também acho que tem uma contribuição muito grande nessa melhoria. E aí, se eu jogar para o outro lado, claro, pode falar. Não, eu só quero super concordar com você, só dar uma coisa adicional. Quer dizer, o CRI tem uma questão que você tem que colocar, porque ele é caro, a não ser que você tenha um volume bem razoável. E daí não é típico de pessoa física, a não ser uma pessoa física muito grande, né? E daí, já por definição, vai ter que vir através de um banco, de um private bank, uma coisa assim, de um intermediário, né? Então, assim, a meu ver, e super concordando com a Flávia, este agente financeiro é o melhor veículo para que uma pessoa possa comprar um CRI, né? Ou seja, para que a securitização de fato aconteça. Ter esse cara, esse gestor, que está vendo produto, que garante toda a conformidade, etc., que o negócio fique de pé, etc., ele é super necessário para que você consiga escalar a securitização de verdade no varejo, onde for. Por exemplo, um fundo com 40 e poucos mil cotistas, não é pouca gente. Né? Desculpa, Flávia. Não, é isso. E aí, quando a gente está falando, se a gente estivesse olhando para o mercado americano, né, eu só compro recebíveis performados e eu securitizo, você começa a fazer uma fabriquinha, né? Mas como a gente falou que no Brasil a gente está indo para um mercado onde a gente tem operações mais complexas do ponto de vista de estrutura, é esse ponto que o Luiz Fernando falou. Enfim, tem lá um time jurídico dentro da Mauá que olha e sabe muito bem analisar a parte jurídica dessas operações. Tem um time técnico que sabe olhar a parte de engenharia construtiva. Tem o pessoal de crédito. Então, que pessoa física tem todos esses skills somados para analisar uma operação dessa, né? E aí o outro ponto que eu ia falar era das fintechs. Eu acho que as fintechs também são aí grandes responsáveis por aumento dessas operações ali via mercado de capitais por uma razão diferente, né? Acho que aqui as fintechs são um banco sem balanço de banco, então quem não tem balanço tem que se virar, e o mercado de capitais é de fato a alternativa
que existe além do equity, né? Equity como alternativa mais cara, ninguém quer ficar só fazendo rodada de captação via equity. Então, a alternativa de captação via mercado de capitais, ela é, de fato, a alternativa que parece ser a mais eficaz aí para as fintechs de uma forma geral. E elas já nasceram com esse mindset, com essa cabeça, elas já estão abertas a fazer desse processo um processo escalável. Então, uma coisa legal que eu vejo nas operações com fintech é que dificilmente a gente faz uma operação pensando que ela tem um início, meio e fim. Normalmente você desenha uma operação pensando em fazer dela uma esteira, porque essa fintech hoje eu quero financiar 50 milhões, mas eu já quero deixar pronto o mecanismo, o processo, o sistema, os contratos para financiar 500. Então, as fintechs já vêm para o mercado com essa mentalidade de fazer do acesso ao mercado de capitais algo escalável. Então, acho que diferente ali da razão das empresas, as fintechs têm sido, sim, aí, bastante importantes nesse desenvolvimento desse mercado de CRI residencial, por exemplo, e com uma cabeça interessante, que é essa cabeça de fazer disso uma esteira, de fazer disso um processo, e a tendência é que a gente tenha produtos mais padronizados, dados mais padronizados, e que isso talvez dê aí a liquidez que esse mercado ainda precisa desenvolver, dê a clareza de precificação que esse mercado ainda talvez não tenha. Não sei se te respondi, Alfredo. Respondeu, claro. E, Ricardo, eu queria que você comentasse se, de fato, a gente chegou num certo platô em termos de padronização de contratos, segurança jurídica, ou se ainda depende bastante de um processo, talvez um pouco artesanal, de você, em cada operação, precisar de um certo esforço para parar as arestas de cada contrato. Bom, eu lembro aqui só que durante muito tempo, sem querer interromper, mas durante muito tempo, por exemplo, o build-to-suit não era um contrato típico, então tem a própria questão da alienação fiduciária, você tem a recente MP que não se converteu em lei, né, do compartilhamento das garantias. Então, tem um certo avanço, mas, ao mesmo tempo, espaço para melhoria, né, sem dúvida. Essa é a pegadinha, sempre que alguém pede proposta de honorários para o escritório de advocacia, falando, não, tá tranquilo, é só a gente pegar as minutas da operação anterior e atualizar com os dados da nova. E aí você começa a trabalhar... Ctrl-C, Ctrl-V, né? Comentários. E aí... Mas eu acho, assim, tirando a brincadeira, aí eu acho que a gente já avançou bastante em termos de padronização. Hoje em dia a gente já vê cada securitizadora com o seu modelo de termo de securitização, mas todos mais ou menos têm os mesmos campos. Lógico que às vezes um está no começo, o outro está no final, definições e tudo mais, mas a gente já tem visto uma padronização maior aí em termos de documentação, estrutura de garantias. Eu acho que hoje em dia o documento mais sofisticado e elaborado que a gente tem feito nas operações é exatamente a cessão fiduciária de recebíveis, né? Acho que termo de securitização a gente já está bem encaminhado, quando é um contrato de cessão, uma CCB, uma debênture ali como lastro também, ela já tem mais ou menos a mesma cara. A alienação fiduciária de imóveis, às vezes tem alguma particularidade, mas também são todas muito similares, mas quando a gente entra na cessão fiduciária de recebíveis, aí sim que a gente ainda entra num aspecto muito artesanal. Acho que aí a gente vai colocar exatamente aqueles pontos que a gente conversou no começo, de dar aquela cara de pulverizada para a operação, a gente vai entender quais que são os mecanismos de trava, qual que vai ser o caminho do dinheiro, às vezes a gente tem mais de uma série e tem que dividir essas garantias, né, nas séries, com várias contas. Então, em termos de documentação, eu diria que o contrato mais complexo hoje em dia e o que ainda exige uma discussão muito maior é a cessão fiduciária de recebíveis, principalmente quando a gente vai ter esse critério aí do cash sweep para operação, de forma que ela acabe ficando mais pulverizada. Os outros documentos, lógico,
a gente vai discutir sempre hipótese de vencimento antecipado, o que é automático, o que não é automático, o que a gente tem que chamar assembleia, mas são discussões que a gente acaba tendo em toda operação, né, independentemente da característica do documento. E falando também sobre um ponto que a Flávia comentou ali da, eventualmente, facilidade versus dificuldade de ir no financiamento via caixa versus financiamento via mercado de capitais, pegando aqui a ponta que a gente costuma fazer, principalmente para quem está fazendo a primeira operação, acho que a parte de due diligence geralmente a mais complicada, né? Então, ainda mais quando a gente fala, às vezes, de uma operação 400, que vai tudo para o prospecto, sempre fica aquele receio do empresário que está fazendo a primeira operação, falando, poxa, mas eu não quero dar o disclosure das minhas informações para os meus concorrentes, ou também a gente já encarou algumas situações aqui no escritório que a pessoa fala, não, mas por que você está querendo todas essas informações? A minha empresa está certinha, tudo, e a gente fala, não, a gente entende que a sua empresa está certinha, a gente só precisa testar isso, a gente precisa colocar isso para dentro dos documentos. Então, essa primeira operação, às vezes, acaba sendo mais traumática, ao passo que quando o empresário vai lá pegar o financiamento via caixa, por exemplo, é um processo muito mais simples, ele sabe que está dando só aquelas informações ali para a caixa e para mais ninguém. Mas, pela nossa experiência, depois que a gente passa pelo processo da primeira operação, que geralmente é o mais estressante, o mais traumático, e a gente vê que o gargalo para a rapidez e agilidade das operações costuma ser do diligence, porque a gente depende de terceiros, depende de certidões, depende de outros órgãos, mas depois que a gente passou, e até o time ali da empresa já ficou um pouco mais ágil com relação à solicitação de documentação, fornecimento de informações, as outras operações acabam mais ou menos entrando nessa mesma esteira que a Flávia falou das operações de fintech. Então, aqui no escritório, a gente já fez algumas mesmas operações de CRI para algumas incorporadoras e loteadoras, e depois que eles passaram pelo primeiro processo, acabou sendo muito mais tranquilo tudo. Bom, considerando que aqui eu estou tentando juntar dois aspectos aqui, talvez pedagógicos, né? Tem o lado, obviamente, do investidor. Então, o investidor, seja ele pessoa física, institucional, ele precisa, de certa forma, ter um certo conhecimento do mercado de CRI. Mas também, porque o captador de recursos, ele precisa se educar para ter o método, os padrões e se adequar que são vigentes no mercado de capitais. E aí, por conta disso, eu pergunto ao Gustavo se talvez, considerando essa dificuldade, essa barreira inicial, não só o mercado de capitais, você consideraria que existe uma outra barreira adicional que talvez seja se adequar aos métodos ESG? Então, por conta disso, existe talvez um mercado oculto imobiliária aqui, rótulo SG, e não leva o rótulo por conta da experiência, falta de Falhou um pouquinho aqui, Alfredo, mas acho que eu entendi o ponto. Sim, no mercado ESG existe um mercado ESG oculto, né? A gente diz que são as operações ou instrumentos que poderiam ter sido rotulados ou serem meritórios do rótulo, mas não o fizeram por desconhecimento, falta de interesse ou eventual preocupação com o custo adicional do processo, que nem é tão grande, né? Na verdade, o custo adicional dependendo a partir de um certo porte da operação, ele é desprezível, assim. Mas isso acontece. No mercado, eu não tenho dados específicos do mercado imobiliário, mas pegando Green Bonds global, né, quando a gente tinha 100 bi de dólares emitidos por ano, foi há uns 3, 4 anos atrás, a CBI calculava que o mercado oculto era de 1 tri de dólares, ou seja, era 10 vezes maiores.
Aqui no Brasil a gente também tinha um pouco essa noção, a gente conseguiu olhar um pouco melhor, por exemplo, no setor de energia renovável, né? Então a gente tinha lá um green bond saindo, né, saindo com esse rótulo e pegando uma avaliação, uma segunda opinião e sendo vendido dessa forma, por exemplo, de um parque eólico, né? E aí um mês depois saiu uma outra operação de um outro parque eólico com as mesmas características, às vezes era debênture de infraestrutura também, projeto sendo construído, ou seja, tinha tudo para ser rotulado e não era, né? Então, no Brasil, uns 2, 3 anos atrás, esse mercado oculto, ele era mais ou menos 5 vezes, né, o que a gente identificava como o mercado efetivamente rotulado. Hoje eu diria que essa proporção está diminuindo, acho que tem um processo de educação dos emissores, dos estruturadores, né, incluindo aí as securitizadoras, as gestoras, os bancos coordenadores. Acho que todo mundo tem se educado e tem se preparado para usar essa oportunidade, né? Acho que o nosso mercado oculto talvez esteja aí em 2, 3 vezes no máximo no agregado, né, o que seria o mercado efetivamente rotulado. Eu vejo, particularmente no setor imobiliário, que muitas oportunidades passam batidas, né? Não necessariamente no residencial, mas no comercial a gente às vezes vê operação né, com imóveis que eventualmente já até possuem certificações internacionais, um LEED Gold, por exemplo, ou algo equivalente que seria, né, facilmente enquadrável numa tese verde ou climática, né? E a operação acaba saindo sem nenhum tipo de rótulo desse tipo. No campo do social, identificar isso é um pouco mais difícil, né, porque as taxonomias e standards para a gente enquadrar como social, elas requerem que a gente olhe não só a destinação de recurso, mas qual é a população atendida, né, quem é o beneficiário, né, e existe a necessidade de você caracterizar esse beneficiário como uma população vulnerável, né? Então é um pouco mais tricky, né, para identificar. Às vezes até a gente vê uma operação, a gente fala, pô, isso aqui né, o pessoal fala que mas eu não tenho como saber, porque não tem informação pública, eventualmente não tem segunda opinião, então como é que eu caracterizo que existe um benefício social realmente para uma população em situação de vulnerabilidade econômica ou social ou outros, né? Então essa é uma dificuldade. E por último, a grande oportunidade oculta é a oportunidade do modelo que, em vez de usar a destinação de recursos, usa as metas ESG, né, ou no nível do ativo, ou no nível do emissor, do cedente, né? Então, nesses casos, né, assim, acho que o céu é o limite, na verdade, é tudo potencialmente rotulável, né? Em qualquer operação você poderia colocar algum tipo de meta para melhoria do desempenho ESG, da operação do ativo, do lastro, etc., né? Tudo seria possível. Nesse caso, aí é uma questão da estruturação, da negociação, né? Mas óbvio, né, colocando esse atributo, a consequência é você, de alguma forma, mexer no spread, né, ou mexer em outras características financeiras. Então, que traz também um desafio adicional de precificação, né, e de negociação com os potenciais investidores. Mas nesse formato, o mercado indexável ESG, basicamente 100% do mercado, né, potencialmente. Então, é realmente uma oportunidade que precisa aí ser estudada pelos atores. Obrigado. Bom, a gente está aqui chegando no terço, né, final do nosso painel. Então, eu vou começar aqui a ler algumas perguntas do público para a gente discutir aí e aproveitar essa interface direto com o público para a gente aprofundar ainda mais essa discussão aqui. Então, eu vou colocar primeiro a pergunta da Circe, né? Ela pergunta especificamente como evoluiu a carteira de recebíveis oriunda de financiamentos imobiliários corrigidos pelo IPCA. Então, ela diz que lembra, né, que quando essas linhas de crédito foram lançadas, há cerca de 2 a 3 anos, havia expectativa de que a atividade de securitização iria deslanchar. Ela pergunta se isso aconteceu
e se a volta da inflação dos juros ascendentes influenciou. Então, aqui eu faço a conexão direta, né, com um tema que a gente tocou, né, mais cedo no painel, a respeito do financiamento imobiliário, né, dos bancos para a pessoa física, ainda é bastante concentrado em bancos, né, em grandes bancos, principalmente na Caixa, e existia, de fato, essa promessa aí de 2 ou 3 anos atrás de que a Caixa iria, de fato, iniciar um processo de securitização da carteira, e isso, de fato, não aconteceu, como ela afirma. Então, a questão é se foi a volta da inflação, os juros ascendentes, qual foi a influência disso. Eu posso, então, começar. Eu ia falar um pedaço, mas ia justamente sugerir deixa a parte mais econômica para o Luiz Fernando. Quer trocar, Luiz Fernando? Fala um pouquinho, depois eu falo da ponta do CRI. Tá. É até interessante essa pergunta, porque tem um lado interessante, que é o que aconteceu com o IGP, né, nos últimos 2 anos. Né? Ele explodiu, foi para 30%, 20 e tantos por cento. E até eu diria o seguinte, né, no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado com cumprir contratos, etc., mas eu acho que tem uma maturidade muito grande na indústria toda de falar, olha, realmente esse IGP está completamente fora da realidade, vamos dar para IPCA. E muitos contratos aqui, a gente tem, além do nosso fundo aberto, que é um fundo de 1,3 bilhão mais ou menos, nós temos alguns bilhões em financiamento e uma parte em IGP. Eu não sei o percentual, mas foi altíssimo que a gente mudou para o IPCA, tá? Não sei se chegou a 100%, mas foi muito grande. E não fomos só nós, não, todo mundo mudou. Pelo menos que a gente saiba, muita gente mudou. Então, assim, o IPCA, até por conta dessa situação recente, eu acho que ele está se consolidando como o melhor índice. Apesar de agora estar mais alto, mas ele reflete a inflação verdadeira. Né? Paciência, isso faz parte do jogo, é uma coisa que muito provavelmente é de curto prazo, o Banco Central está trabalhando para que vamos dizer, essa corcunda seja só uma corcunda, né? Que no final não aconteceu só no Brasil, né? Você olha outros países do mundo que a inflação é 2 ou menos, estão com 5%, 7% de inflação nos últimos 12 meses. Está todo mundo com o mesmo tipo de problema. Né? Mas é um problema temporário, é um negócio de ter entrado na pandemia e agora estar saindo da pandemia. Né? Acaba gerando uma série de problemas de fornecimento, enfim, uma série de questões aí. Acho que é melhor, a não ser que vocês queiram não entrar nesse mérito aqui agora. Mas, então, assim, a resposta é o índice IPCA, na minha visão, na nossa visão aqui, está realmente se consolidando como o índice a ser usado, um índice bastante fair, reflete bem a realidade, tá? Então, assim, eu acho que cada vez mais é crescente que todos os contratos vão ser IPCA. Pelo menos essa é a minha visão, tá? E aí, só complementando aqui, trazendo um pouco do outro lado, assim, sobre esse ponto da migração aí até do IGPM para o IPCA em contrato, a gente viu, tá? Na RBSEC a gente também viu uma predisposição muito grande dos investidores de aceitar essa mudança. Então, do meu lado aqui, acho que eu percebi o mesmo movimento. E aí, quando eu vou para o mundo dos bancos, e aí falando da tal da promessa, né, da Caixa, de que teria uma carteira IPCA e que isso seria levado à securitização, de fato não aconteceu. Espero que ainda, né, ainda torço aqui para que esse movimento comece. Eu acho que a Caixa tem essa capacidade de impulsionar esse mercado de securitização imobiliária, dado o volume que eles têm. Mas tem um ponto aqui a se levar em consideração, que dificilmente vai ser uma coisa instantânea, essa carteira de crédito imobiliário IPCA dos bancos e a securitização dessas carteiras. Por quê? Porque quando você fazer aí estou falando especificamente
da Caixa e qualquer outro banco grande, né, que for fazer uma operação, como a Caixa já fez no mercado ano passado, operações relevantes, eu acho que duvido que a Caixa Econômica vá se mexer para fazer uma securitização de menos de 500 milhões, eventualmente até 1 bilhão. Quando você faz uma operação desse porte, uma das coisas que faz muito sentido aqui é a gente ter uma análise de rating para entender como está classificado o potencial risco das diversas séries que você tem naquela operação. Isso foi feito nas carteiras de banco que foram securitizadas anteriormente em TR. Por quê? Porque a gente tem uma base de dados e um histórico de performance dos créditos imobiliários em TR muito grande. Então, você entra no Banco Central, você pega as informações com muita facilidade. As carteiras em IPCA, o financiamento IPCA pelos bancos, ele está acontecendo. Não sei dizer se no volume esperado, tá? Mas, assim, tenho visto a carteira de fato crescendo. Mas quando a gente pensa em securitizar, ainda se tem uma insegurança muito grande sobre a performance desses créditos, falando de prazo longo, num Brasil que tem um histórico de inflação bastante volátil, né? Então, como vai se comportar a inadimplência de uma carteira de crédito imobiliário de 30 anos em IPCA, num cenário de alta de inflação, por exemplo? Então, a minha sensação é que talvez os bancos estejam dando o primeiro passo e começando a trocar a TR pelo IPCA. Não sei se é trocar, mas já dá uma alternativa aqui para o tomador de se financiar IPCA, mas que a viabilidade de securitizar uma carteira grande, né? Se for pequeno, eu até acho que vai, mas algum volume relevante vai depender aí de ter algum histórico de performance dessa carteira em situações aí eventualmente adversas, né, de mercado, para a gente poder entender de fato qual o risco está atrelado a isso. Então, talvez esse seja um dificultador ali, porque essas carteiras de financiamento da Caixa de 30 anos, eu não posso comparar com uma carteira de 10 anos de uma incorporadora. Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar aí quando a gente olha essa possibilidade dessa securitização da Caixa ou de outros bancos. Uhum. Se eu pudesse voltar só nesse ponto da oportunidade ESG nas carteiras, né, de bancos, Claro. É algo que no momento acho que a gente tem pouquíssima chance de colocar de pé, né? Porque nenhum dos bancos possui hoje um modelo de financiamento imobiliário com critérios ESG bem definidos, né? Eles têm critérios ESG do lado do risco, né? Vamos olhar o terreno é contaminado, tem, né, questões de governança do imobiliário, etc., mas não existe o critério do impacto da externalidade positiva, e acho que quase nenhum banco vai saber, mesmo que tenha alguma coisa na carteira, não vai saber identificar, né? Então não consegue fazer da carteira passada. O que os bancos lá fora, né, conseguiram fazer é que eles sim criaram um modelo de financiamento imobiliário verde ou social, e até às vezes com uma marcação de produto específica e distinta, e aí ele vai gerando esse lastro e consegue, né, no futuro fazer a emissão, a securitização, né? A gente teve agora uma notícia recente, né, de um dos grandes bancos criando esse produto, né, de maneira estruturada, o crédito imobiliário verde. Então pode ser que, né, depois de algum tempo aí haveria lastro gerencial verde para eventualmente fazer isso, né? Mas aí obviamente tem que ver se haveria interesse do banco do ponto de vista, né, de balanço de fazer a operação. Como você mencionou, essa ESG teve duas vertentes, né? Então, tem uma que eu vejo, é o próprio aspecto construtivo das residências, né? De adotar energia solar, por exemplo, reutilização de água, mas tem também a outra vertente, que é o próprio comprador daquele imóvel, né? Então, pode ser alguém de renda mais baixa, pode ser determinados tipos de financiamento imobiliário um pouco mais acessível para esse tipo de pessoa. E aí eu aproveito para colocar aqui uma outra pergunta, né, específica em relação à Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, né, que é um novo nome do programa. Se existe, de fato, né, essa possibilidade de carteiras associadas a esses programas habitacionais de serem securitizadas com a sigla ESG.
Então, acho que se enquadra um pouco na sua resposta, né, anterior, mas se você quiser aproveitar um pouco mais para expor um pouco mais essa visão nesse aspecto desse programa específico. Obrigado aí ao Carlos Augusto Lopes pela pergunta. A resposta é sim. O potencial de enquadramento é relativamente alto. Eu não diria que existe enquadramento automático para todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, mas pegando as faixas ali mais inferiores, acho que é bem mais tranquilo, né, fazer esse enquadramento e caracterizar o aspecto de vulnerabilidade, né, desse beneficiário. Então, sim, a gente recomendaria que... Né, e aí onde a gente enquadra é na tese social, né, no social. Então, poderia ser um social bond, ou um CRI social, ou um FII social, enfim, ou quer que seja um instrumento, né? Qualquer tipo de instrumento pode ganhar o rótulo ou o sobrenome com alguma característica ESG, né? É só nomear certinho, né? Então esse aí seria o social. Bom, e pelo que eu entendo, não precisa exatamente do captador de recursos demandar essa rotulação, né? Acho que pode ser algo que pode ser instituído pela própria securitizadora, ou estou enganado? Sim, pode ser feito no nível da securitizadora. Tipicamente, né? Acho que o grande ponto de você fazer uma operação rotulada, né, é você conseguir, eventualmente, direcionar essa distribuição para investidores que vão também valorizar essa tese, né? Seja porque querem ter isso dentro das suas carteiras ou eventualmente já possuem mandatos específicos ou meta de comprar operações rotuladas de tipos diferentes, né? E a mesma tese para o imobiliário é a tese da operação rotulada ESG global de qualquer tipo, né? Eventualmente, essa distribuição com essa característica, ela pode ter algum diferencial de atratividade e, por algum mecanismo de oferta e demanda, você pode até ter uma precificação mais favorável, ou eventualmente acessar bolsos que anteriormente eram inacessíveis, ou diversificar os bolsos que você já acessava, né? Então, a mesma tese vale para o imobiliário, vale para o social, aqui dentro do imobiliário. Aí acho que um ponto importante é que a boa prática das operações é você também solicitar uma avaliação externa, né, ou uma avaliação independente. Ela pode ter diferentes formatos, né, segunda opinião ou certificação. Agora já tem até alguns padrões que estão sendo regulados, né? A União Europeia aí soltou o Green Bond Standard. Falta só passar uma validação do Parlamento Europeu. Daqui a pouco a gente vai ter um standard que é regulado, né? Mas por enquanto o mercado roda em padrões 100% voluntários, mas, né, pelo track record que o mercado já tem, são mais de 10 anos, existem referências voluntárias bem aceitas e existem provedores, né, dessas avaliações independentes, tanto internacionais como aqui no Brasil, com os quais os investidores já estão acostumados, né? Então são vários provedores, a Cital é um deles, mas há outros. Então a boa prática é você ter essa avaliação também, né? A gente teve algumas operações que saíram sem essas avaliações independentes, então nesses casos acho que exigem um trabalho adicional. Acho que a gente pode fazer o paralelo do rating de crédito, né? Que a Flávia estava colocando lá atrás, né? Então, né, se você quer colocar esse tipo de rótulo e fazer com que a comunicação e a distribuição sejam realmente entendidas como ESG, ter a segunda opinião, a certificação fazem bastante diferença, né? Simplifica muito para o investidor essa compreensão. Mas, obviamente, ela tem aí um aspecto, né, de você precisa abrir os dados, você precisa ser avaliado, vai gerar um relatório que vai ficar público, né? Então tem algum custo transacional além do custo financeiro de pagar pela verificação ou segunda opinião. Ele existe, o emissor precisa, né, estar consciente disso. Mas, enfim, a gente vê o mercado evoluindo, acho que não tem razões para as operações imobiliárias não acompanharem, né, o que tem acontecido em outros setores. Flávio, você quer colocar alguma coisa?
É isso, não, acho que o que o Gustavo falou agora no final talvez fosse a minha resposta mais direta, porque, enfim, como securitizadora, acho que a gente pode fazer isso, mas no fim do dia a gente está no meio do caminho entre quem está dando dinheiro e quem está tomando, e alguém tem que pagar. Então, acho que aqui é um pouco e alguém falou mais cedo aqui no painel, do mercado investidor, talvez, ganhar mais a dinâmica. Quanto mais investidores pedirem e reconhecerem, isso vai virar preço. Em algum momento, 2 títulos, um com selo e um sem selo, se eles em condições iguais, eles vão ser diferenciados no preço por ter o selo. Então, acho que esse é o caminho natural, mas enquanto isso a gente cai na discussão de que precisamos pagar por isso, né? Uhum. Acho que até nessa linha a gente tem visto no mercado várias gestoras que estão colocando aí como meta incorporar o filtro ESG até determinado ano. Aí muitas estão falando até o final de 23, então acho que isso acaba sendo uma tendência agora para os próximos anos. E até comentando ali que o Gustavo falou da União Europeia, é interessante ver que em março desse ano eles aprovaram ali uma diretiva que eles estabelecem uma série de obrigações de disclosure para as companhias do ponto de vista de ESG. E a gente vê aqui, não só falando de securitização e tudo mais, mas a gente vê um caminho da CVM nessa linha, com essa última audiência pública da ICVM 480, e eu estava até dando uma olhada ali nos eventuais critérios e tudo mais, e tem alguns critérios interessantes, por exemplo, você falar qual que é a diversidade do board de uma companhia, né? Acho que existem, muitas vezes quando a gente ainda fala, estava até discutindo num painel ontem, quando a gente fala muito em ESG, principalmente operação imobiliária, o que mais vem à cabeça é o E, né, o ambiental, mas tem tanto o S quanto o G muito fortes também, que a gente precisa olhar e tentar integrar isso como um todo, né, não só naquele papel específico, mas na vida daquela companhia. Acho que a gente precisa ter um movimento do mercado, principalmente dos investidores, para ajudar essas companhias a terem o movimento não só para aquele papel, para aquele empreendimento específico que está sendo desenvolvido, mas para os aspectos de governança daquela companhia, para os aspectos sociais daquela companhia também. Uhum. E Luiz Fernando, aproveitando ainda nessa questão do Minha Casa Minha Vida e outros programas, você acha que esse ativismo do Estado brasileiro em, de certa forma, subsidiar a aquisição de casas ou criar programas governamentais habitacionais, você acha que acaba inibindo o mercado de capitais de ter uma ação mais proativa nesse segmento? E com isso, né, atrasando ainda mais essa integração entre mercado de capitais e mercado imobiliário? Eu acho que eu não pergunta. Não, eu perguntei se esses programas governamentais, se eles, de certa forma, inibem um maior aprofundamento das relações entre mercado de capitais e mercado imobiliário. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Toda vez que você tem o setor público, essa é a minha opinião, tá, gente? Desculpe, é só a minha opinião. Uhum. Toda vez que você tem o setor público entrando no mercado, ele em geral, ele acaba não sendo um agente fomentador, que seria o caso, né? Ele acaba, de uma certa forma, dominando e até viciando o mercado, quer dizer, sem aquele tipo de dinheiro não tem mercado, né? Essa é a história do Brasil, né? Você pega, por exemplo, as privatizações, elas, sem dinheiro do BNDES, elas não aconteciam. Por quê? Porque esse era o modelo, mas era um modelo maluco esse. Mas, enfim, era um modelo e foi assim, e daí não se desenvolveu um mercado de capitais para atender as necessidades de investimento a partir das privatizações. Então, eu acho que com raras exceções, agora o BNDES está tendo uma postura mais de
realmente fomentar, fazer coisas mais piloto, que eu acho bacana. Mas, assim, em geral, quando o setor público põe a mão, ele, se não é para melhorar a regulação, ele faz o favor de atrapalhar. Ótimo. Bom, aqui a gente está se aproximando do final do painel. Eu vou colocar só mais uma pergunta do público, que eu acho que é um tema que a gente não tocou exatamente aqui, mas acho que é importante. Então, o Thiago pergunta se o mercado secundário dos CRIs, né, de qual seria a importância de se desenvolver um mercado secundário robusto. E aí ele pergunta se é possível dizer que a entrada dos FIs é um ponto de inflexão no desenvolvimento desse mercado. E quais os fatores são importantes para fomentar esse desenvolvimento desse mercado secundário. Bom, deixa eu falar um pouco, assim, pela nossa perspectiva aqui. Eu acho que sim, os fundos de investimento, né, que compram CRI, eles são um ponto de inflexão bastante positivo para o mercado secundário de CRIs, né? Como acontece, na verdade, com qualquer título. Uma questão relevante é que quando você tem um volume pequeno de um ativo, você tem uma dificuldade maior que ele tem um mercado secundário, né? Tanto você vê, por exemplo, uma debênture, né? As debêntures que são com volumes menores, vou chutar um número aqui, 300, 400 milhões, dificilmente elas vão ter alguma liquidez no mercado secundário, independente de qualquer outro fator. Agora, aquelas debêntures que a emissão é de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões, elas têm uma chance muito maior de ter mercado secundário. No caso do CRI, como são ativos pulverizados, não é tão... não são volumes tão grandes, não, né? Até porque, na verdade, você pode comprar pequenas... É como se fossem pequenas carteirinhas, né, de recebíveis, né? Então, pode ser de 5, 10, 15 milhões. Então, eu acho que sim, quer dizer, já vi os fundos de crédito, tudo, mas eu acho que os fundos que compram imobiliários, eu acho que eles vão ampliar bem o volume no mercado secundário e a chance de emissão também no mercado primário, tá? Porque a importância de você ter um mercado secundário forte é que você, assim, você amplia a chance de, a preços competitivos, a um custo baixo, você fazer a emissão primária, né? Como a gente viu, dessa indústria que ainda é pequena, de 170, na verdade agora 190 bi de fundos imobiliários, de créditos são só 30 bilhões. Mas vai crescer bastante, a meu ver, tá? Então, assim, eu acho que a tendência é haver um aumento, sim, tanto da demanda por esse tipo de papel, quanto o mercado secundário. Legal. Bom, mais alguém gostaria de responder essa ou vou... Eu posso falar mais do mesmo, Alfredo, porque eu acho que todo evento da Alquibar, eu sei que esse é um ponto que vocês batem muito e eu sempre faço eco nele, mas eu acredito bastante que um outro ponto importante para o desenvolvimento do secundário é informação, tá? É dado, é transparência. Você vai no mercado americano e você vê o mercado secundário lá de RMBS ou de CMBS, e você entende, quando você vê um trader negociando um CMBS, você entende por que aquele mercado é líquido. O cara tem todos os dados, uma modelagem própria, ele faz um modelo preditivo, ele usa as premissas dele, ele tem rating, que é uma coisa que a gente já não tem aqui. Então, é mais fácil. É fácil você negociar e você dar preço de compra ou de venda se você entende exatamente o que está acontecendo naquele papel. E eu acho que a gente está melhorando, o mercado brasileiro está avançando nisso, mas a gente ainda não tem uma base de dados informacional ali da vida dos CRIs, né? A gente enxerga a foto quando ele nasce, mas o filme, né? E você conseguir ter os dados ali para assumir as suas premissas e simular no comportamento daquele papel e entender com base nisso quanto você estaria disposto a pagar por ele, é uma coisa ainda muito difícil, porque a gente ainda não tem esses dados históricos e de uma forma pública, tempestiva, padronizada.
Então, seria um ponto a agregar aqui nessa questão do secundário, que ainda falta. E eu acho que o mercado na mão, majoritariamente, dos fundos imobiliários de CRI, esses fundos estão começando a exigir mais isso. Então, talvez ele seja o ponto de inflexão, não é só pelo tipo de investidor que são os fundos, mas talvez por serem investidores que têm essa capacidade de exigir esse nível informacional maior aí por parte dos agentes. E aí, o dia que as operações ficarem de fato maiores e tiverem um potencial de liquidez maior, porque eu concordo 100% com o Luiz Fernando que o tamanho de muitas das operações ainda não facilitam aí esse secundário, mas eu acho que isso é por aí o caminho, entendeu? Então, só trazendo essa questão da informação também. E a própria CVM tem uma oportunidade de ouro nas mãos, afinal, a gente está aí quase na edição final de uma nova norma, né, das securitizadoras, e com isso potencialmente um novo informe mensal que vai ser, né, disponibilizado dos CRIs. Então, acho que é uma oportunidade da CVM eventualmente até mesmo elevar a barra da transparência informacional nesse quesito. Bom, muito obrigado. A gente está aqui encerrando esse painel. Foi muito proveitoso conversar com todos vocês. Queria agradecer a participação de cada um de vocês e também de você que está nos ouvindo, seja de casa ou de trabalho. Então, obrigado pelas suas perguntas, pela sua atenção. E aí eu abro agora para as considerações finais e começo pela Flávia. Queria agradecer também a oportunidade. Acho que é sempre bom esse fórum que vocês promovem para a gente debater um mercado que ainda está em construção e tem tanto potencial. Então, obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pelo evento, que acho que cada ano é maior e mais robusto e mais profundo aí nos temas. E obrigada a todos que estão assistindo a gente. Ricardo. Obrigado, Alfredo, pelo convite. Obrigado, Flávia, Luiz Fernando e Gustavo também pelas discussões. E minha expectativa é que a gente continue desenvolvendo esse mercado, né? Encontrando alternativas e nos próximos eventos a gente não discuta mais o caminho não trilhado e os poucos avanços, mas a gente possa discutir os muitos avanços e quanto que a gente já caminhou para avançar na securitização imobiliária residencial. Parabéns também a todo o time da Okibara, acho que o evento está muito bom, tem mais um dia e meio aí de agenda cheia também, imagino que está todo mundo muito ansioso para os próximos painéis. Está. Bom, queria agradecer mais uma vez. Acho que eu deixaria o desafio aqui, acho que no setor imobiliário ainda tem aquela fruta no galho bem baixinho, né, do pé lá, o low hanging fruit. E a gente já falou um pouco aqui, né, no setor residencial, claramente, que Minha Casa Minha Vida e programas correlatos para o social, e na parte verde climática, acho que qualquer ativo comercial que tenha certificações de sustentabilidade, LEED, Aqua, BREEAM, etc., poderia ser aí objeto de uma operação rotulada. Então fica a dica aí dos low hanging fruits e provoco aqui os pioneiros e líderes do mercado para que coloquem essas operações na esteira. Obrigado. Bom, eu quero também agradecer bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, Alfredo, Flávia, Ricardo e Gustavo. Aprendi um monte aqui, é uma honra estar aqui. E, enfim, eu sou bastante animado com essa área, quer dizer, aqui na Mauá, a área que a gente mais investe, hoje é a nossa área mais importante e é por uma decisão estratégica da companhia, de que essa é uma das áreas que mais vai se aproximar de mercado de capitais, que é a nossa praia aqui, né? Então, a gente está muito animado
com todas as formas de desenvolvimento do mercado imobiliário, mas agora não só como um ativo real, mas assim dentro de toda a área de investimentos, etc. Então, prazer enorme, obrigado, e super sorte aí em todo o resto do evento.